Aqui, nós estamos neste momento com a advogada especializada em Direito à Saúde, a Renata Vilhena Silva. Renata, boa noite já. Boa noite. Olá, boa noite, Tânia. Bom, vamos então falar sobre o atendimento dos planos de saúde aos pacientes com Covid ou que queiram fazer o exame, porque já começa daí, né? A ANS estabeleceu que os planos de saúde devem oferecer o teste do coronavírus, mas na prática os usuários não estão conseguindo, até porque eu imagino que a demanda seja gigantesca. E aí, como é que ficamos? Porque temos uma demanda muito grande que as operadoras não conseguem atender e, por outro lado, uma determinação para que elas atendam. Como é que fica o direito nesse caso, Renata? Então, Tânia, se o paciente, o beneficiário do plano de saúde, precisa fazer o exame porque está com sintomas, está se sentindo doente e não conseguiu o atendimento na rede credenciada do plano de saúde, ele pode, se for uma situação de urgência, buscar inclusive um atendimento fora da rede credenciada. Tem uma resolução da ANS que dispõe que os planos de saúde são obrigados a fornecer o tratamento no local de residência do beneficiário. Então, se não tiver, ele pode se socorrer de um hospital fora da rede credenciada. Aí, ou ele vai pagar o hospital e depois pedir o reembolso, ou se for impossível, né, se for o caso de uma internação, aí ele vai precisar entrar na justiça para garantir o atendimento. Sim, no caso do paciente já infectado, né? Isso. Não, às vezes ele nem sabe, né, se ele tem a doença ou não, porque ele não fez o exame, mas se ele tiver com sintomas e não estiver conseguindo ter acesso nem ao tratamento, nem aos exames, aí ele pode buscar. Agora, se é um paciente assintomático, né, que precisa fazer o exame, por algum não está conseguindo, ou ele vai fazer o exame particular, se ele conseguir, porque até você pagando está difícil de conseguir fazer, né? Ou reclamar fazer uma reclamação no site da ANS. Sim. Você falou do atendimento domiciliar, é isso? O paciente que tem do atendimento na cidade de domicílio. Na cidade de domicílio. Isso. O plano de saúde é obrigado a fornecer o tratamento no hospital, um pronto-socorro, aonde o beneficiário resida, no município de residência do beneficiário. Tá. Se o plano não oferecer, o usuário está com sintomas de Covid, né, está com sintomas de gripe e com, infelizmente, as possibilidades de agravamento pulmonares, ele pode recorrer a um outro médico e depois pedir um reembolso, mas aí ele vai ter que entrar na justiça? Não, se ele tiver condições de efetuar o pagamento e depois ele encaminha o pedido de reembolso para o plano, ele pode fazer. Se o valor for muito alto, se for uma internação em UTI, por exemplo, ele vai ter que ser internado e durante o tratamento alguma pessoa da família vai precisar entrar na justiça e pedir uma liminar para que o plano pague a conta, garanta o tratamento naquele determinado hospital. E nesses casos, a justiça tem sido ágil nos casos relativos à saúde? Sim, desde que começou essa crise do coronavírus, a gente tem entrado na justiça e tem saído, assim, as decisões com bastante rapidez. O fórum está trabalhando em esquema de plantão só para questões urgentes. Então, outras demandas, os advogados não podem entrar. Então, nessa época agora aqui do coronavírus, só questões urgentes que estão sendo analisadas pelo Poder Judiciário. Bom, e em relação ao teste? Uma vez que as operadoras de saúde elas têm que disponibilizar o teste de coronavírus, mas não têm capacidade para atender essa demanda. E aí, o que o consumidor, o usuário pode fazer? Ele vai fazer uma reclamação no site da ANS, né? Ou fazer o teste particular e pedir o reembolso para a operadora do plano de saúde. Não tem, porque esse regramento é em condições normais, né? Numa condição como a que nós estamos vivendo de emergência, que é uma demanda muito grande, é possível responsabilizar a operadora pela deficiência no tratamento, considerando essa demanda? Não, assim, a operadora de saúde, ela tem a obrigação de dar o tratamento para o paciente, né? Todas as doenças
previstas no Código Internacional de Doenças, e se ele tem um plano de saúde, é responsabilidade. Mas se só o exame de uma pessoa sintomática, né, que não tem indicação médica, aí fica inviável, porque ninguém tem um exame sobrando, né, hoje em Pois dia. é, isso que eu fico pensando. Se todo mundo resolver fazer o exame, eu imagino que esteja todo mundo preocupado com isso. Não é disso que nós estamos falando, né? Estamos falando de pedido aliás, de solicitação com pedido médico. Com pedido médico. Se o paciente não conseguir, aí ele vai precisar fazer o exame particular, que custa R$750 no Einstein, né? Agora, se ele não puder pagar os R$150, ele vai ter que procurar o serviço público ou ingressar pedindo uma liminar no juizado de pequenas causas para poder realizar o tratamento. Acho que hoje em dia não é o problema mais dele fazer o exame, mas sim o exame seguido do tratamento médico que é mais preocupante, né? Pois é, da sequência, né, ao tratamento. Exatamente, na sequência. Aí sim, aí o plano, independente de estar numa situação de pandemia ou não, tem que dar o tratamento para o paciente. E aí precisa ter médico disponível, com agenda disponível. Esse é um problema, né, que normalmente já é difícil. E se o plano de saúde não tiver disponibilidade de atendimento, ele tem que procurar atendimento fora da rede credenciada. O hospital, por exemplo, da Prevent Senior, né, que tem se falado muito, que é um plano de saúde só para idosos, e tem a superlotação do hospital, muitos casos de mortes. Então, se o paciente procura o pronto-socorro da Prevent, não tem médico, não tem atendimento, ele tem que buscar o atendimento fora da rede credenciada e exigir que a Prevent cubra o tratamento fora da rede. Sim, muito bem. E para casos confirmados de coronavírus, o paciente precisa cumprir a carência do plano de saúde? Não. Existe um dispositivo na lei, um artigo na lei de planos de saúde, para todos os casos de urgência e emergência médica, a carência é de 24 horas a partir do momento da contratação. Então, tem que dar cobertura para os casos de urgência. Certo. E restrição de UTI? Então, não existe mais, hoje na lei vigente, restrição a diárias de UTI. Isso existia nos contratos de plano de saúde, antes do Código de Defesa do Consumidor entrar em vigor, antes da lei dos planos de saúde. Hoje, todo e qualquer plano de saúde tem que dar direito a acesso ilimitado aos leitos de UTI. Olha só, a Laís Bezerra traz uma questão aqui, que os laboratórios e hospitais particulares em Brasília não estão tendo os kits para realizar o exame. Aí como é que ficam os planos de saúde nessa situação? Porque aí está faltando mesmo o kit, né? Em nenhum hospital de Brasília, nem em rede pública, nem em rede particular. Não sei, é uma ouvinte que está dizendo. Mas e se o problema não for exatamente do plano, mas de estrutura mesmo, né? Aí é uma questão de bom senso, aí não tem jeito, né? Até escutei uma pessoa falando, vai chegar um momento que não importa assim, se você é rico, se você é pobre, se você tem plano de saúde, se você não tem. Porque se lotar tudo, se for um colapso geral, você não vai conseguir atendimento. Então aí não vai ter justiça, não vai ter plano de saúde, não vai ter nada. Deus queira que a gente não chegue nessa situação, mas se acontecer, aí não tem, aí acabou. Por isso daí o bom senso, né? E também da nossa capacidade de pensarmos como coletividade, né? E pensarmos no outro que vai precisar mais do que a gente e que se a gente não precisa, a gente pode abrir mão daquele atendimento. Só nos casos mais graves mesmo, quando for inadiável, procura pelo hospital. Mas se for um caso inadiável, aí o plano de saúde tem que dar um jeito de atender. E as cirurgias, né? Porque as cirurgias que não são urgentes devem ser adiadas, justamente para que os leitos fiquem disponíveis para casos emergenciais de Covid. E aí? Aí tudo bem que o plano de saúde cancele ou adie a cirurgia, o paciente não deve reclamar? Então, por enquanto, ainda não foi autorizada pela ANS a suspensão os planos de saúde pediram uma autorização da ANS para ficarem desobrigados do prazo, né, de autorização de cirurgias eletivas, que não são de urgência. Não existe ainda uma resolução da ANS determinando isso. Mas eu estava pensando nessa hipótese, Tânia, eu acho que vai ter muito problema por aí, porque, por exemplo, uma cirurgia oncológica, por exemplo, para tirar um câncer de mama, não é uma cirurgia de urgência, porque não tem risco de vida, ela é uma cirurgia programada.
para ser realizada num prazo de 21 dias. Né? Mas, se não for realizada no prazo de 21 dias, o paciente vai acabar morrendo a longo prazo. E essa cirurgia oncológica estaria fora dessa urgência e os planos poderiam adiar. Então, aí eu acho que os beneficiários vão encontrar muito problema, sim, porque é uma urgência relativa, né? Tem casos que precisam ser realizados dentro de 30 dias no máximo, senão o paciente passa por uma situação de urgência e emergência. Então, acho que à medida que agora as semanas forem passando, a gente vai encontrar esse tipo de problema, sim. Mas imagino que o câncer seja considerado emergência, não? Porque não é um risco iminente de vida, não é um caso de pronto-socorro. Então, em tese, na lei hoje, o plano de saúde tem 21 dias para autorizar uma cirurgia oncológica. Entendi. Entendeu? Então, foge dessa perspectiva de urgência e emergência. Então, precisaria fazer um protocolo específico para essa situação agora? Vamos esperar para ver como que a ANS vai se comportar, para a gente ver como é que vai ficar. Ainda não tem uma manifestação da ANS nesse sentido, né? Porque, por exemplo, uma cirurgia ortopédica também, né? Uma cirurgia de quadril, né? Uma fratura de quadril. É uma cirurgia ortopédica que poderia esperar, mas a pessoa fica com dor, não aguenta. Então, tem que esperar para ver como é que vai ficar o posicionamento da ANS sobre esse prazo que as operadoras estão pedindo para que seja colocado de lado. Sim. E a ANS deve se pronunciar rapidamente? Tem uma expectativa em relação a isso? Com relação ao pedido de exame, né, da inclusão do exame, foi rápido. Eu acho que nessa semana a gente deve ter uma posição da ANS sobre esses pedidos de cirurgia eletiva. Muito bem. Renata, muito obrigada, viu? Bom domingo aí, bom restinho de domingo. Imagina. Obrigada a você, Tânia. Foi um prazer. Um abraço. Prazer é nosso. Um abraço. Renata Viliana Silva, advogada especializada em saúde, conversando conosco.